Que alegria estar aqui com os irmãos, que alegria poder conhecer esta igreja, este povo de Deus escolhido que vai morar nos céus. Muito nos alegramos por conhecê-los, pastor Eliel, os pastores da casa, pastor Marcelo, todos os obreiros. Deus abençoe cada um de vocês. Muito ficamos felizes pela oportunidade de podermos adorar aquele que é digno de ser adorado, exaltar aquele que é digno de ser exaltado. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que comigo está também, me acompanhando. Enfim, queridos, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Queria que vocês abrissem as vossas Bíblias lá no livro de Daniel. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo de número 1, de Daniel. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, que estaremos observando todo este capítulo de número 1. Quero que você leia comigo versos 1 até o verso de número 4, verso 1 ao 4, e logo após o verso 17 em diante. Diz assim o texto sagrado: No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real, dos nobres, homens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Verso 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Verso 17. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passando o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. Verso 21. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Você diz amém? Fecha teus olhos, inclina a tua fronte, por favor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nos é concedido e também pela responsabilidade de podermos ministrar a tua igreja, ao teu povo. Ó Deus, nós te louvamos por esta igreja que se reúne, pelos teus filhos, que aprouve ao Senhor trazê-los nesta manhã para darmos início a esta conferência. Eu quero clamar que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja, Senhor, sobre as nossas vidas, guiando-nos, dirigindo-nos, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela seja estabelecida. É assim que eu oro e te agradeço, e você diz amém. Tome seu assento, queridos, em nome de Jesus. Meus irmãos, é interessante nós observarmos a semelhança de todas as virtudes intelectuais entre os hebreus. A sabedoria é algo que está totalmente relacionada à prática. A própria sabedoria em si na Bíblia, ela tem outros vocábulos no original hebraico. Por vezes ela aparece sendo traduzida como entendimento, sendo traduzida como discernimento.
utilizando alguns termos, mas todos eles culminarão em uma prática, não é algo teórico. É importante que nós observemos algumas definições. O D. Douglas, ao definir sabedoria, ele nos diz que sabedoria é basicamente a arte de ser bem-sucedido, é de tomar o plano correto para alcançar os resultados desejados. Perceba que sabedoria está além de conhecimento. Sabedoria está além de instrução. Sabedoria é a maneira como nós utilizamos esse conhecimento. É a maneira como nós aplicamos essa instrução. Por exemplo, alguém pode ser dotado de muita instrução, de muito conhecimento, mas ser desprovido de sabedoria. E é justamente a partir desse viés que nós estaremos observando o que é a sabedoria na Bíblia. A sabedoria, ela tem a sede no próprio coração, que é o centro das decisões, das escolhas, da volição. Foi isso que disse, por exemplo, Salomão, quando diante de um grande desafio, ele clamou a Deus para que este lhes desse sabedoria, para que ele pudesse guiar o povo, guiar, orientar, conduzir aquela grande nação. A sabedoria, queridos, a princípio, de maneira plena, de maneira clara, de maneira perfeita, de maneira esgotável, ela encontra-se apenas em Deus, isso é fato. Deus é o cerne, Deus é o centro, Deus, ele é aquele que tem a toda sabedoria em sua perfeição e em sua completude. Observe, por exemplo, o que disse o próprio Daniel, lá no capítulo 2 e no versículo 20. Daniel disse assim: seja bendito o nome do Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Daniel reconheceu no capítulo 2, que de Deus de onde vinha a sabedoria. Ele é a fonte, ele é de onde emana, ele é onde a sabedoria está consubstanciada em sua plenitude. Todavia, nós precisamos entender que, a despeito de maneira perfeita, a sabedoria está em Deus, ele também atribui ou compartilha com a sua própria criação. A sabedoria, ela faz parte daqueles atributos que os sistemáticos chamam de atributos comunicáveis de Deus. Ele não comunica a sua onipotência, ele não comunica a sua onipresença, ele não comunica a sua onisciência, mas ele criou-nos a sua imagem e semelhança, e consequentemente ele também comunica-nos a sua sabedoria. Eu fiz questão de ler o capítulo de número 1 de Daniel, porque ele mostra-nos justamente a vida, a experiência vivenciada por 4 jovens, 4 hebreus, em uma faixa etária de no máximo 14, 15, 16 anos de idade, em tenra idade, mas que demonstram uma sabedoria sem igual, a despeito de estarem longe da sua casa, da sua pátria, em um contexto totalmente desafiador. Observe comigo algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero que você se atenha ao contexto desse capítulo de número 1. Observe que o verso 1 diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio da Babilônia a Jerusalém e sitiou-a. Esse acontecimento histórico narrado no verso 1 deu-se aproximadamente no ano 606 a.C. A Babilônia, que era o império mais poderoso daquela época, que sucedeu à Assíria, ela sitiou Judá, reino do sul, em pelo menos 3 momentos distintos. A primeira vez foi no ano 606, a segunda no ano 597 e a terceira no ano 586, que foi o ápice, foi o momento em que eles adentraram Jerusalém, destruíram Jerusalém, queimaram as portas, derrubaram as muralhas de Jerusalém e também todo o templo queimado, e as riquezas foram levadas para o cativeiro, para a Babilônia. O fato narrado aqui, que foi a primeira investida, Nabucodonosor fez o seguinte: ele pegou apenas os nobres, as pessoas que eram os mais experientes, os mais sábios, aqueles que eram de uma família, de uma origem real, e levou-os para o exílio, levou-os para o cativeiro. Se você observar comigo no verso 3 da sua Bíblia, perceba que a ordem do rei,
Aspenaz, que era o chefe, o responsável, aquele que estava sob a responsabilidade de cuidar desses cativos, foi-lhes dada a seguinte ordem: ele deveria pegar de Judá homens que tivessem essas qualificações, esses predicados. Verso de número 4: jovens sem defeito algum, boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência, instrução e capacidade para servir o rei. Observe que a ordem de Aspenaz, a ordem do rei, era que ele pegasse os nobres e as pessoas mais capacitadas daquele império, para de alguma maneira minar a capacidade de Judá, de uma possível rebelião, de uma possível revolta. A maneira como a Babilônia lidava com os seus subordinados, com os seus subservientes, era justamente levando as mentes pensantes de um determinado império, para desta maneira subjugá-los, começando pelo intelecto, começando pela capacidade de gerir e de liderar. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles pegam esses homens, levam-nos para a Babilônia, e a princípio eu quero que você observe a parte B do versículo 4. O interesse de Nabucodonosor não era pegar estes homens com os seus qualificativos, com as suas qualificações, com os seus predicados, e utilizar delas a princípio. Qual era o desejo de Nabucodonosor? Ele não queria bons judeus para trabalhar. Na realidade, ele queria que esses judeus se tornassem babilônios. Eles não queriam que eles permanecessem, que eles tivessem ainda a sua identidade hebraica, hebreia. Eles queriam transformá-los em babilônios. De que maneira, pastor? Eles seriam instruídos, final do verso 4, na língua dos babilônios, iriam aprender a cultura, seriam submetidos a uma lavagem cerebral em um período de 3 anos. Eu quero que você entenda uma coisa. Imagine alguém que é submetido a uma massificação de informações, cujos preceitos, ideais e valores são totalmente alheios àquilo que Deus estabeleceu para eles. A Babilônia era a maior universidade da época. A proposta era que esses jovens, eles fossem literalmente transformados em babilônios, em caldeus. Essa era a proposta de Nabucodonosor. Quando eu olho para essa expressão, eu entendo que nós, como cristãos, também enfrentamos desafios semelhantes no nosso contexto. Nós somos desafiados, e Satanás, ele quer de todas as maneiras que nós nos conformemos a esse século. Ele quer que nós, como disse o apóstolo Paulo, nos amoldemos a esse contexto, tomemos a forma desse contexto, e nós nos entristecemos porque constatamos que muitos cristãos têm cedido a essa tentação. Muitos têm perdido o seu poder, a sua alegria e o seu testemunho, porque não têm agido de uma maneira sábia diante desses desafios que o contexto social tem proposto. Eles têm anuído a essas propostas, têm sido dominados por elas, têm sido atraídos por elas, e consequentemente têm perdido de um todo todas essas qualificações que seriam para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Vamos observar aqui, queridos, quais foram as mudanças que esses jovens, eles foram submetidos. Primeira delas, eles mudaram no tocante à sua geografia. Eles não estavam mais em Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia, mais de 1.500 quilômetros de distância. Eles não estavam mais rodeados pelas coisas do Senhor em Jerusalém. Eles não tinham mais a influência dos seus pais, eles não tinham mais a influência dos seus professores devotos, eles não tinham mais a influência de boas amizades dos seus irmãos
irmãos, daqueles que como eles prezavam pela leitura da palavra, pelo conhecimento da Bíblia. E entenda uma coisa, eu abro um parêntese aqui para dizer isso para você. A sabedoria hebreia, ela é algo que advém de um conhecimento da lei de Deus. Não existe sabedoria, a revelia do conhecimento de Deus e da sua palavra. Então esses jovens estão longe de casa, longe da sua pátria, longe do seu lar, estão literalmente distantes de tudo e de todos, e teriam motivos de sobra para viver nababescamente, de maneira errada, de maneira errônea, de maneira que não glorifique a Deus. Quantas pessoas que quando saem de casa regozijam-se pela oportunidade de sair, estão livres, têm liberdade, é uma oportunidade porque saíram daquela prisão e podem viver de maneira larga, de maneira aberta. No entanto, Daniel e os seus amigos, eles não se sentiram dessa forma. Esse distanciamento de casa, esse distanciamento da sua pátria, e todos esses quilômetros que distava Jerusalém para a Babilônia, não arrancaram aquilo, não arrancou aquilo que estava enxertado dentro do coração deles. Queridos, isso aqui é muito poderoso para a nossa vida, porque podem tirar de você tudo, podem arrancar de você todas as coisas. Você pode perder a posição social, você pode perder as amizades que você tem hoje, você pode perder a influência que você tem hoje, mas existem coisas que têm um peso perene, permanente, eterno. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos concedeu, o contexto não deve determinar. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você, ao longo desses meses, ao longo desses anos, tenha tido perdas irreparáveis, mas eu quero te dizer, existem valores que Deus enxertou dentro de você, existem coisas que Deus colocou dentro de você, que não existe nada nem ninguém que possa arrancar, que possa tomar, que possa exaurir. Entenda isso, aquilo que Deus te deu é teu e pronto. Esses homens, eles estavam longe de casa, esses homens estavam adiante de uma nova sabedoria, que era a sabedoria dos caldeus. Eles foram arrancados, eles foram submetidos a todo um tipo de ensinamento que é diferente, contrário desde a sua gênesis, aquilo que eles aprenderam outrora. Eles tinham de aprender uma nova língua, eles tinham de aprender uma nova sabedoria, eles precisavam literalmente serem submetidos a essa lavagem cerebral para se tornarem melhores servos. Esta era a proposta. Perceba, a proposta de Nabucodonosor era: submeta o entendimento desses homens, rapte a sua mente, roube o seu coração e consequentemente nós faremos servos melhores. É isso que o mundo tem tentado fazer. Ele tem tentado arrancar a nossa mente, ele tem tentado tirar o nosso coração, ele tem tentado exaurir-nos desses princípios que são basilares, para que dessa maneira nós nos tornemos servos desse sistema. A Bíblia diz, queridos, que diante dessa realidade, diante dessa situação, a princípio sai de casa, sai do contexto geográfico. Segundo lugar, uma nova sabedoria, um novo ensinamento, uma nova proposta. Era isso que Daniel estava sendo submetido juntamente com todos os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Mas essa situação ainda poderia piorar, porque se você observar, verso de número 5, olhe na sua Bíblia comigo. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Perceba que esta aprovação não seria uma aprovação de um dia, de 2, de 3, mas seriam 3 anos de preparação. Seria um curso intenso para que eles literalmente pudessem se aculturar a Babilônia. Esta era a proposta. Os 3 anos seguintes, esses jovens precisavam comer
de todas as iguarias que saíam da mesa do rei. Eles precisavam beber do vinho que provinha também da mesa do rei. E observe que Daniel, ele se recusa. E a recusa de Daniel, alguns teólogos trazem várias possibilidades. Poderia ser porque estava em total passividade ou em comunhão com a idolatria da Babilônia. Mas uma das melhores respostas para isso é que Daniel evitou viver de maneira luxuosa, desfrutando dos manjares, porque ele estava compartilhando das dores e das angústias dos seus próprios irmãos que estavam no cativeiro. Daniel não queria viver de maneira luxuosa enquanto seus irmãos estavam vivendo de maneira precária e desprezível. Essa é uma das possibilidades. E o que Daniel fez diante disso? Qual foi a postura de Daniel? Como Daniel se portou? O verso de número 8 nos diz que diante dos manjares, diante das propostas, diante de todo esse processo de aculturação, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Daniel propôs no seu coração não abraçar estas propostas. Daniel, de maneira sábia, de maneira entendida, com discernimento, ele resolveu se posicionar. Daniel era só um jovem. Daniel era alguém que tinha tudo para abraçar aquilo e dizer: que oportunidade linda Deus está me dando. Nós estamos na melhor faculdade que existe. Nós estamos desfrutando do melhor que alguém pode comer. Nós temos todos os privilégios que o homem pode desfrutar. Mas Daniel entendia que existia algo mais. Daniel compreendia que precisava se posicionar diante dessa realidade, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Daniel se posiciona, Daniel diz: não, eu não vou abraçar. E perceba, queridos, que o verso 6, o verso 7, nos dá um outro detalhe que eu acho muito interessante. Diz assim: entre eles se achavam, diga comigo, Daniel, não, bem forte, diga Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Perceba, todos os 4 jovens, os nomes naturalmente de origem hebraica, eles faziam menção ou louvor ao Deus de Israel. O nome Daniel significa: Deus é o meu juiz. Essa era a declaração do nome de Daniel. O nome de Ananias significa: o Senhor tem sido gracioso ou bondoso. Misael, ele é alguém que vem de Deus. E Azarias declara: o Senhor é o meu ajudador. Então os nomes desses jovens eram uma pregação viva. Anunciavam que Deus é juiz, anunciavam a bondade de Deus, anunciavam a ajuda de Deus, anunciavam o auxílio de Deus. Só eles estando calados já era uma afronta para a Babilônia. Então a proposta é: vamos mudar o nome. Porque talvez se mudarmos o nome, nós vamos apagar a ideia ou a mensagem de Deus através deles. Então eles pegam Daniel e mudam para Beltesazar, que significa tesouro ou segredos de Bel, que era uma divindade caldeia. Eles mudam Ananias para Sadraque, que significa a inspiração do Deus Sol. Mesaque, aquele que pertence a deusa Sesaque. E Abednego, servo de Nego, servo da estrela da manhã. Perceba o intento da Babilônia. Muda o nome, coloca um nome que faz menção a deuses e divindades pagãs. Mas se você observar ao longo do livro de Daniel, o que os caldeus não esperavam, o que os babilônios não esperavam, é que tal imposição iria mudar qualquer coisa na vida e na conduta deles. Até o próprio Daniel, toda vez quando ele declara o nome dele e dos seus amigos, ele diz: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha o que ele está dizendo: não adianta mudar o nome. Muda o nome, mas não muda o coração. Muda o nome, mas não muda os princípios. Muda o nome, mas não muda a realidade interior. Queridos, entendam uma coisa: você não é aquilo que dizem ao seu respeito. Você não responde por aquilo que dizem sobre você. Você é aquilo que Deus colocou dentro de você. Entenda isso. O mundo pode até passar por nós, menear a cabeça, taxar-nos de qualquer coisa, mas existe um Deus que é glorificado a despeito de tudo isso.
Levante a mão e glorifique a Deus nessa manhã, se você recebe essa palavra. O mundo muda o nome, mas Deus já havia implantado nesses jovens valores poderosos que o mundo não podia arrancar. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele literalmente posiciona-se, diz: eu não vou me submeter a essa realidade, eu não quero, nós não vamos anuir a este processo. E olha o que acontece no verso de número 8. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Essa foi a proposta de Daniel. Ele chega para o chefe dos oficiais, ele decide, mas Daniel, de maneira muito sábia, perceba isso. A sabedoria de Deus na vida de Daniel consiste nisso. Daniel, ele sabia que estava subordinado a uma autoridade. Ele não tinha condições de, por exemplo, decidir, bater o pé e dizer: pronto, agora é do meu jeito. Ele não podia fazer isso porque o Judá era vassalo da Babilônia. Então ele precisava conversar, dialogar, apresentar os prós e contras, para que assim o plano fosse estabelecido. Então ele chega para o próprio responsável, chefe dos oficiais, diz para ele: olha, eu não quero me submeter, eu não vou me portar diante disso, mas ele chega pedindo. E eu gosto muito do que o Beacon diz ao comentar esse texto. Ele diz que com uma convicção inabalável, uma ousadia santa e uma cortesia refinada, Daniel e seus companheiros revelaram os seus dons extraordinários de sabedoria e caráter. Observe a maneira como ele lidou com esse desafio. Eu vejo às vezes crentes que têm portas fechadas diante deles, porque a maneira que se porta é de uma maneira presunçosa, soberba, altiva. E entenda uma coisa: é preciso, como Daniel, nós sabermos nos portar, nós sabermos a maneira refinada de lidar, nós sabermos até como nós contrariamos outras pessoas. Então Daniel chega e diz: olha, esse é o meu desejo, eu não vou me contaminar, eu não vou ceder, eu não vou me rebaixar. Entenda isso: vocês mudaram tudo sobre mim, mas eu não vou anuir a esses propósitos. Aleluia. Queridos, ele recusou-se conformar-se com o mundo. Ele recusou-se anuir, a moldar-se àquele contexto. Eles teriam desculpas de sobra para dizer: agora eu vou, agora eu faço, agora é do meu jeito. Mas eles disseram: não, é melhor obedecer ao Rei dos Reis, é melhor obedecer ao Senhor dos Senhores, é melhor obedecer àquele que é dono da minha vida, Senhor de todas as coisas. E como eles fizeram, pastor? A Bíblia diz que ao chegarem para o próprio responsável, eles fazem a seguinte proposta: eles pedem um teste. Perceba o que diz o verso de número 8, a parte B. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não lhe se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos oficiais. Quem foi que concedeu? Quem foi que concedeu? Deus. Daniel agiu de uma maneira adequada e Deus moveu o coração daquelas autoridades, chefe dos oficiais, para abraçar o plano de um escravo. Um escravo que está cheio de caprichos e diz que não quer comer a comida do rei, nem beber o vinho que vem da mesa do rei. Mas o próprio chefe submete-se à atitude de Daniel. E eu gosto muito do que diz o proverbialista Salomão, lá em Provérbios 16:7. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, ele reconcilia com ele até os seus inimigos. Quando Deus se agrada do caminho de um homem, Ele faz com que até os teus inimigos tenham paz com você. O Charles Swindoll, ele faz uma paráfrase desse texto, e ele diz: olha, quando Deus se agrada de nós, Ele faz com que até nossa sogra tenha paz com a gente. Perceba que Deus, Ele é o Senhor, e Ele move o coração do homem. O coração do rei está nas mãos dEle, e Ele move para onde quer. O que foi que aconteceu, pastor? O próprio chefe dos oficiais, naturalmente, ele temia. Ele temia porque era uma ordem do rei. Se por um acaso ele fosse flagrado nessa situação, ele corria risco de perder a própria vida. Então ele chega para Daniel e diz assim: olha, é arriscado nós fazermos isso, mas vamos fazer diferente. Daniel tem um outro plano. Daniel diz: olha, não precisa temer.
Você me submete por apenas 10 dias. Verso 12. Peço-te que me proves, que proves teus servos, por 10 dias, dando-lhes apenas legumes para comer e água para beber. Perceba que um teste de 10 dias diante de 3 anos era quase nada. Então o eunuco diz, tudo bem, vamos fazer isso. Vocês irão comer apenas legumes, irão beber apenas água. Daqui a 10 dias nós iremos comparar vocês com todos os outros jovens que estão comendo do melhor da mesa do rei, que estão bebendo do melhor da mesa do rei, e nós saberemos o resultado. E o que foi que aconteceu, pastor? Literalmente Deus honrou a fé destes homens. Deus honrou a postura desses jovens. De que maneira? Apenas se alimentando com grãos, legumes e água durante 10 dias, eles evitaram todo tipo de alimentação que era contaminada da Babilônia, e ao fim de 10 dias, eles estavam com aparência melhor do que eles, estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam as iguarias, eles tinham uma aparência mais vigorosa, eles tinham uma aparência mais viçosa, eles tinham uma aparência de vida, eles tinham uma aparência totalmente diferenciada, e isso estava como uma consequência de uma ação sobrenatural de Deus. Era Deus que estava honrando a vida deles, era Deus que estava honrando a posição deles, era Deus que estava honrando a postura deles em renunciar. Entenda uma coisa: quando você se posiciona, quando você se porta da maneira que glorifica a Deus, Ele é o Senhor que te honra, Ele é o Senhor quem age, Ele é o Senhor quem opera, Ele é o Senhor quem trabalha, Ele é o Deus que é glorificado em tudo. Vale a pena nós fazermos isso. Vale a pena, como Daniel, nós tomarmos determinadas decisões da nossa vida. Vale a pena nós ponderarmos as propostas que são colocadas diante dos nossos olhos, escolhermos de maneira sábia quais caminhos nós devemos tomar. Vale a pena nós fazermos tudo isso. Confira comigo o que diz o verso de número 17. O verso 17 mostra como Deus vindicou a postura desses jovens, como Deus triunfou através deles. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tinha discernimento sobre todo o tipo de visões. Perceba que após o teste de 4 dias, eles foram aprovados e agora submetidos ao teste de forma integral. 3 anos. Desta mesma maneira, apenas legumes, apenas água, e rechaçaram ou rejeitaram, renunciaram todos os manjares do rei. A Bíblia diz no verso 17 como uma aprovação do próprio Deus. O verso 17 ele responde a pergunta acerca de: valeu a pena esses jovens fazerem isso? Valeu a pena esses jovens agirem dessa maneira? Compensou essa atitude e essa postura desses jovens? E o verso de número 17 diz assim: esses jovens, Deus lhes deu entendimento, sabedoria em toda cultura e ciência. E a Daniel, Deus ainda deu visões e todo tipo de compreensão através dos sonhos. O texto aqui ele faz questão de dizer que tudo que eles precisavam, Deus capacitou-os. Tudo que eles necessitavam, tudo aquilo que eles careciam, tudo aquilo que era faltoso neles, Deus foi quem acrescentou. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque esse conhecimento, a sabedoria, o entendimento, esse discernimento e até essa capacidade para revelar sonhos era algo que provinha de Deus. Eu gosto muito do que diz o hebraísta Luiz Saião. Ele diz: ainda que Nabucodonosor tenha garantido um amplo treinamento, a sabedoria dos jovens judeus é atribuída a Deus. Perceba isso. Nabucodonosor proveu os meios, Nabucodonosor forneceu cultura, Nabucodonosor ensinou-os outra língua, outro idioma, outra cultura, outra história. Mas o texto de Daniel faz questão de dizer: quem deu sabedoria foi Deus. Perceba isso aqui, queridos. O texto faz questão de dizer que quem dotou
Deus de sabedoria, quem capacitou-os, quem deu aquilo que era faltoso para ele, foi o Deus dos céus. Isso aqui é maravilhoso, porque entenda, você pode até se apropriar dos meios naturais, e eu lhe aconselho a fazer isso. Estude, se capacite, se prepare, busque conhecimento, se desgaste nos livros, mas existe uma sabedoria que vem de cima, existe uma sabedoria que vem do alto, existe uma sabedoria que não é terrena, existe uma sabedoria que não é falível, existe uma sabedoria que não é limitada, existe uma sabedoria que é permanente, e essa sabedoria vem do alto. É Deus dizendo para você nessa manhã: pegue todo esse arcabouço teórico, pegue todo esse conhecimento e coloque aos meus pés, porque eu vou te ensinar a usar, eu vou te ensinar a aplicar, eu vou te ensinar caminhos maiores. Levante a mão e glorifique a Deus se você recebe essa palavra. Eu queria que você abrisse a sua boca e glorificasse ao Deus dos céus nessa manhã, ao Deus que te trouxe aqui e te diz: olha, aquele que não tem sabedoria, peça a que Deus a todos dá e não lança em rosto. Diga para duas pessoas isso, coloque todo o seu arcabouço teórico, diga isso, aos pés de Deus. É isso, foi isso que aconteceu. Esses homens, eles receberam de Deus toda essa compreensão. O verso deixa claro, ao atribuir a sabedoria dos jovens, ele faz uma diferenciação muito grande quanto ao tipo de sabedoria. Não dependia de magias, de artimanhas humanas. O texto deixa claro que a sabedoria dos jovens tem a ver com discernimento e não com magia. Tem a ver com ação divina e não terrena. Tem a ver com sobrenatural. Era Deus capacitando esses jovens para lidar com esses desafios. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Vivemos uma época tão desafiadora. Vivemos dias tão difíceis. Nunca a nossa fé foi tão bombardeada. Nunca os nossos princípios foram tão solapados. Tantos desafios que enfrentamos no trabalho, na faculdade, na rua, na escola, onde estivermos. Nós somos submetidos a todo tipo de provação. E é preciso que nós peçamos a Deus: Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para lidar. Me dê sabedoria para entrar, para sair, para conduzir-me. Para que eu possa glorificar o Teu nome onde quer que eu esteja. Se você está numa sala de aula, peça a Deus: Deus, me dê sabedoria para que o Teu nome seja glorificado aqui dentro dessa faculdade, aqui nesse trabalho, aqui nessa rua. Que Deus dos céus possa abrir as suas comportas nessa manhã e capacitar o seu povo, e capacitar a sua igreja, e levar-nos à compreensão da inteira dependência de Deus. Pastor, mas eu sou jovem, eu sou pequeno. Querido, sabedoria divina, ela não está ligada à idade, ela não está ligada a tempo, ela não está ligada à instrução. Sabedoria divina está ligado à minha observância da lei, da sua palavra. Então você pode ser um menino, mas você será cheio de sabedoria. Sabedoria para renunciar, sabedoria para abdicar, sabedoria para abrir mão. Você pode ser um grande empresário, está perdendo o rumo das coisas, e Deus está dizendo: meu filho, coloque esse arcabouço teórico nos meus pés, e você saberá como usar, você saberá como conduzir-se, você saberá como se portar, porque eu sou Deus. Aleluia. Verso 20 nos diz que os magos, encantadores, que eram homens do rei, estudiosos das estrelas, eles literalmente afirmavam reconhecer, revelar sonhos. Ficaram ensimesmados e enciumados diante dessa realidade. Perceba que tais homens foram provados juntamente com os quatro. E o verso 19 diz assim: então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém. E não encontrou ninguém. Todos eles foram provados de igual modo. Mas o rei disse: igual Ananias, Misael e Azarias não tem na Babilônia. Igual esses quatro nós não conseguimos encontrar.
nós não conseguimos enquadrar e adequar nenhum outro. O rei achou-os 10 vezes mais instruídos, e o 10 vezes aqui é apenas uma maneira de dizer muito mais instruídos do que todos os outros, do que todos os magos, adivinhos, que haviam em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o qual lhe perguntavam. Imagina como foi essa cena. O rei interrogando-os, arguindo-os, perguntando, e toda pergunta que ele fazia, eles de pronto respondiam. E o rei boca aberta, sem saber o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, o que estava nos bastidores. E Deus sendo glorificado, querido, porque Deus pega o homem na sua própria estutícia, nos seus próprios erros. O homem dá-se de sábio, e Deus faz com que ele entenda que Deus é quem é realmente sábio sobre todas as coisas. Então perceba que eles sobrepujaram a todos naquele contexto. Eles foram tidos pelo rei como mais sábios. Deus estava colocando estes homens em lugares privilegiados. Eu entendo uma coisa: Deus capacita pessoas, prepara determinadas pessoas para locais e lugares específicos. Entenda uma coisa: havia hebreus que estavam à beira dos rios da Babilônia, estavam junto com o povo, mas Deus queria usar aqueles 4 jovens no palácio. Deus estava preparando lugares altos para ele. Então foi para isso. Toda esta provação apenas pavimentou aquilo que Deus tinha programado. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra para você. Você não tem entendido o porquê das pressões, você não tem entendido o porquê das provações, mas Deus está dizendo para você: eu estou preparando um lugar alto para você, e eu me utilizarei com poder e autoridade. Olha o que diz a Bíblia, verso de número 21. E Daniel permaneceu. Daniel fez o que, igreja? Daniel fez o quê? Permaneceu. Perceba os frutos de tudo isso que nós falamos. Uma estabilidade. Foi isso que Deus deu a Daniel. Deus fez com que Daniel permanecesse ali até o 1º ano do rei Ciro. Que testemunho glorioso, irmãos. Que resultado formidável. Eu imagino o próprio Satanás, ao longo dessa caminhada, dizendo para Daniel: Daniel, fica por aqui que é melhor você seguir a multidão. Vamos juntos. Não precisa viver dessa maneira. Adeque-se, amolde-se. Tome a forma desse mundo, vale a pena. E Daniel abrindo mão de tudo isso. E o final do texto faz questão de dizer que Daniel permaneceu até o 1º ano do reinado de Ciro. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Sabe quem é Ciro? Ciro é um dos principais imperadores do império dos Medos e Persa. Após a Babilônia ruir, 70 anos depois, eu estou no começo do cativeiro, 70 anos depois, Ciro ascenderia ao trono, sentaria no trono, e ele mesmo permitiria os judeus voltarem para a Babilônia. Daniel ficou ali onde Deus colocou, no reinado de Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, rei sobe, rei desce, trono é ocupado, desocupado, autoridades mudam, a vida de uma maneira cíclica ela vai passando, mas Daniel permanece naquele lugar. Você não entendeu isso aqui? Os reinos, os impérios, eles ascenderam e decaíram, mas Deus havia estabelecido Daniel naquele lugar. Daniel não precisava temer a mudança de governo, Daniel não precisava temer as variáveis, Daniel não precisava temer as mudanças no contexto histórico, político, geográfico, não precisava, porque foi Deus que projetou ele ali, foi Deus que estabeleceu ele ali, foi Deus que colocou
colocou ele ali. Daniel me ensina e te ensina outra coisa gloriosa, é que a sabedoria que vem do alto, ela não me dá apenas condições para começar bem, mas para terminar bem. Queridos, alguém que tem uma vida baseada apenas em conhecimento humano, ele pode até começar bem, ele dá os primeiros passos de maneira gloriosa, ele começa a impressionar, mas depois do tempo ele vai decaindo, ele vai perdendo vigor, ele vai perdendo a vitalidade, ele não tem mais a mesma expectativa. Mas quem está submetido a uma sabedoria que vem do alto, ele começa bem, os anos passam e ele permanece, porque é Deus quem o estabelece. Aleluia! Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Eu estou te dando sabedoria que irá te estabelecer. Deus ensina-nos que melhor do que começar bem é terminar, irmãos. Quantas pessoas você conhece que começaram com você? Você até ficou impressionado com a corrida dessas pessoas, com a carreira, com o vigor. Mas você olha para trás e já não estão mais aí do seu lado. Perderam o vigor ao longo do caminho, desgastaram-se, pararam. Aí o texto diz assim, olha, Daniel, ele foi até o período de Ciro. 70 anos depois, Daniel estava lá, velhinho, cabelos brancos, idade avançada, mas continuava servindo ao Senhor. Capítulo 3, irmãos, quando Daniel vai ser jogado dentro da cova dos leões, ele não é um menino, é um senhor. Aí o texto faz questão de dizer que quando ele ouviu falar daquela ordem do rei para ninguém orar, o texto diz assim, ele entrou no seu quarto e como costumeiramente fazia, ele orou 3 vezes ao dia. Daniel era idoso e ele continuou regando, prezando, mantendo esses princípios. A despeito de já estar um homem idoso. Mas Daniel entendia, é Deus quem guia a minha vida. É Deus quem me sustenta nessa Babilônia. É Deus quem me mantém de pé. É Deus quem me dá capacidade para escolher de maneiras corretas, de tomar caminhos que glorifiquem o nome do Senhor. A minha oração é que Deus encha o teu coração com o mesmo vigor que encheu o coração de Daniel. A minha oração é que Deus te capacite como capacitou Daniel. Você vai destacar no meio de muitos, você vai sobressair no meio de muitos, porque isso não provém de você. O segredo não está em você, o segredo está em Deus. O segredo não está nas suas habilidades, na sua capacidade, na sua perspicácia, no seu entendimento. O segredo está no Deus dos céus. Ele que capacita, Ele que habilita, Ele que fortalece, Ele que prepara, Ele que enobrece, Ele que ergue, Ele que honra, Ele que apresenta, Ele. Eu queria que você, com a permissão do pastor, ficasse de pé, que eu quero orar pela sua vida. Se os meninos do louvor puderem vir aqui. Se você puder, glorifique aquele que é digno de ser adorado. Se você puder, abre a sua boca e adore ao Senhor por alguns segundos. Porque eu sinto uma graça tão poderosa do Espírito Santo de Deus aqui. E Deus está dizendo para você, entenda isso. Eu sou o Deus que te prepara. Você está olhando para os desafios que são grandes. Você está olhando para as suas forças que são pequenas. Mas Deus está dizendo, meu filho, minha filha, eu sou o Deus que preparo. Eu sou o Deus que habilito. Eu sou o Deus que tenho te sustentado. Levante as mãos para adorar o Senhor nessa noite, nessa manhã. Levante a mão, abre a tua boca e comece a glorificar a Deus por alguns segundos. Começa a dizer a Deus o quanto Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Nós estamos aqui reunidos, queridos, poderíamos estar em qualquer canto, em qualquer lugar, mas aqui estamos na casa de Deus, na presença do Senhor. Renunciamos tantas propostas, tantas coisas, deixamos para trás, porque entendemos que é melhor buscar a Deus, é melhor buscar a presença de Deus, é melhor se encher do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Deus nos reuniu. Essa conferência vai passar, mas os frutos dessa conferência, eles são permanentes, eles são perenes. É Deus que está dizendo, ei, eu estou te preparando, meu filho, eu estou te preparando, minha filha, para coisas grandiosas da presença do meu Deus. Então abre
a tua boca para adorar a Deus. Abre a tua boca para adorar a Deus nesse momento. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai dizendo que Ele é digno, vai dizendo que Ele é digno, vai dizendo que Ele é digno. Não para de adorar, não para de adorar esse Deus, porque onde a presença do Senhor está, alguma coisa acontece. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher nessa manhã. Você que está aí atrás, não perde essa oportunidade de glorificar o teu Deus. Você que está no meio da nave, não perde essa oportunidade de exaltar e bendizer aquele que é digno. Deus está te enchendo nessa manhã. Eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Com as duas mãos lá em cima, eu queria que você tirasse um minuto só para adorar o Senhor. Um minuto só para adorar, só para adorar, só para adorar, só para adorar. Abre a tua boca para adorar o Senhor nesta manhã. Se você souber dar glória, dê aleluia, fale línguas estranhas, mas glorifica o teu Deus. A presença do Senhor, ela está em nosso meio, queridos. A presença do Altíssimo, Ele está em nosso meio. Então não perde essa oportunidade. Aleluia. Se desprenda de tudo agora, se desprenda de tudo agora, porque Deus, Ele vai te visitar de uma maneira tão poderosa. Você não saberá como, de que maneira, você não terá explicação, mas é Deus que está te dizendo: meu filho, vale a pena você ser fiel, vale a pena você se entregar, vale a pena você renunciar, vale a pena você se prostrar aos meus pés, porque enquanto você faz isso, eu estou direcionando a tua vida, eu estou te levantando, te levando para lugares mais altos, lugares que você não chegaria, mas Ele te leva, Ele te leva, Ele te leva. Você acredita nisso? Eu vou crer ao vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Mais uma vez, hoje o meu milagre. Diga! Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Aleluia! Nessa hora. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir aquele que é